Olá, eu sou o Pedro do canal Fonte Divina. No vídeo de hoje vamos se aprofundar a uma pergunta que muitos de vocês já se fizeram, porque os escolhidos têm seus maiores inimigos dentro da própria família. Ao longo da história, vemos relatos de pessoas destinadas a grandes propósitos enfrentando desafios vindos de onde menos esperavam, suas próprias famílias. Esse fenômeno é recorrente tanto em narrativas bíblicas quanto na vida real. Mas por que isso acontece? Os escolhidos, aqueles que carregam um chamado ou missão especial, muitas vezes possuem características que os diferenciam. Essas qualidades podem ser dons espirituais, um senso de propósito único ou uma visão que transcende o comum. No entanto, essas características também os colocam em rota de colisão com aqueles mais próximos, seja por incompreensão, inveja ou resistência às mudanças que essas pessoas podem trazer ao ambiente familiar. Um exemplo clássico é a história de José no Antigo Testamento. Dotado de sonhos proféticos e uma relação especial com Deus, ele despertou o ciúme de seus irmãos, que o venderam como escravo. Esse ato, motivado pela inveja, acabou sendo parte do plano divino para que José se tornasse governador do Egito e salvasse sua família em tempos de fome. Na vida cotidiana, os escolhidos frequentemente representam a quebra de padrões ou a personificação de ideais que incomodam o equilíbrio familiar. Eles desafiam tradições, questionam comportamentos e muitas vezes seguem um caminho que os outros não conseguem entender. Isso pode gerar conflitos, pois a família, que deveria ser um lugar de apoio e segurança, pode se tornar um ambiente de oposição e julgamento. Além disso, a proximidade emocional e os laços familiares intensificam os sentimentos. As críticas ou rejeições de um estranho podem ser ignoradas, mas quando vêm de dentro de casa, elas têm um peso maior. Isso pode ser um teste de fé e resiliência para os escolhidos, que precisam superar não apenas os desafios externos, mas também os internos. Esses conflitos também podem ser entendidos como uma forma de lapidação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, os escolhidos muitas vezes enfrentam desafios dentro de suas próprias famílias para se fortalecerem, aprenderem a amar incondicionalmente e dependerem mais de Deus do que das opiniões humanas. No final, muitos desses conflitos não são permanentes. Quando os escolhidos perseveram e cumprem seu propósito, frequentemente ganham o respeito e até mesmo o apoio daqueles que antes os rejeitaram. Assim como José perdoou seus irmãos e se reconectou com sua família, o caminho dos escolhidos pode levar à reconciliação, cura e à compreensão de que tudo fazia parte de um propósito maior. Essa reconciliação, no entanto, exige um coração cheio de humildade e amor. Os escolhidos precisam compreender que a resistência que enfrentam, muitas vezes, não é apenas fruto de maldade ou ciúme, mas do medo e da insegurança que suas diferenças podem despertar. A luz que carregam pode expor fraquezas e limites nos outros, levando-os a reagir com hostilidade ou incompreensão. Além disso, o papel dos escolhidos é, muitas vezes, o de serem instrumentos de transformação. Deus usa os conflitos e as oposições dentro da família como ferramentas para moldar não apenas os escolhidos, mas também aqueles ao seu redor. É no meio dessas lutas que o amor verdadeiro, a paciência e a fé são provados. Há também um propósito maior nos desafios familiares enfrentados pelos escolhidos: ensinar-lhes a importância do perdão. Perdoar aqueles que nos ferem, especialmente quando são pessoas próximas, exige um tipo especial de graça. Essa atitude não apenas liberta o coração do escolhido, mas também pode ser o catalisador para a mudança e a redenção dentro da família. Assim, o caminho dos escolhidos dentro de suas famílias é um dos maiores campos de batalha, mas também uma das maiores oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. O que parece ser um obstáculo pode ser, na verdade, uma porta aberta para o cumprimento do propósito divino. E, ao perseverar, os escolhidos não apenas fortalecem sua fé, mas também deixam um legado de transformação, amor e reconciliação para todos ao seu redor. Por fim, é importante lembrar que os desafios familiares enfrentados pelos escolhidos são parte de um plano maior, que nem sempre é compreendido no momento. Deus, em sua soberania, permite essas provações para que o caráter dos escolhidos seja moldado e para que eles aprendam a confiar plenamente em seu propósito. Assim como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esses momentos difíceis servem para preparar os escolhidos para missões maiores. Eles aprendem a ter resiliência, a buscar sabedoria em Deus e amar mesmo quando não são amados de volta.
Esses valores são essenciais para aqueles que têm um chamado especial, pois sua jornada não é apenas sobre eles mesmos, mas sobre o impacto que terão na vida de outros. A jornada dos escolhidos é, sem dúvida, desafiadora, mas também é uma das mais recompensadoras. Cada lágrima derramada, cada injustiça sofrida e cada luta enfrentada dentro da própria casa contribui para o cumprimento de um propósito eterno. E, ao final, os escolhidos podem olhar para trás e ver como Deus transformou a dor em vitória, o conflito em reconciliação e as dificuldades em um testemunho poderoso de sua glória. Portanto, se você se sente como um escolhido enfrentando desafios dentro da sua família, lembre-se, você não está sozinho. Assim como José, Davi, Jesus e tantos outros, sua luta é parte de algo muito maior. Confie em Deus, permaneça firme e permita que Ele use até mesmo as situações mais difíceis para moldar você e cumprir seu propósito através da sua vida. E enquanto você enfrenta essas batalhas, nunca se esqueça de que cada desafio tem um propósito específico. Deus não permite que os escolhidos enfrentem oposição sem que haja uma lição a ser aprendida ou um plano maior a ser realizado. Muitas vezes, os maiores testemunhos nascem das maiores adversidades. É crucial também que os escolhidos mantenham um coração aberto para o perdão e para a reconciliação. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que os conflitos não aconteceram, mas de permitir que Deus cure as feridas e transforme o ambiente familiar por meio do amor e da graça. Quando os escolhidos escolhem reagir com mansidão e sabedoria, eles plantam sementes de mudança que podem florescer no tempo certo. Além disso, lembre-se de que a caminhada de um escolhido nunca é solitária. Deus está ao seu lado em cada passo do caminho. Ele oferece força nos momentos de fraqueza, consolo nos tempos de dor e direção quando tudo parece incerto. Buscar intimidade com Deus por meio da oração, da meditação em sua palavra e da comunhão com outros que compartilham da mesma fé é essencial para permanecer firme. Por mais difíceis que sejam os conflitos familiares, eles podem se tornar um testemunho poderoso de transformação. Quando a luz de Deus brilha na vida dos escolhidos, ela tem o poder de iluminar até os lugares mais escuros, incluindo os corações endurecidos dentro da própria família. E, no final, aqueles que um dia se opuseram podem se tornar os maiores apoiadores, reconhecendo a obra de Deus em sua vida. Portanto, continue avançando com fé. Deus está escrevendo uma história única através da sua vida. Cada lágrima e cada luta são capítulos dessa narrativa maior, que será testemunho não apenas para sua família, mas para todos que cruzarem seu caminho. Os escolhidos enfrentam grandes desafios, mas também recebem grandes vitórias, e o que Deus começou em você Ele é fiel para completar. E ao longo dessa jornada, os escolhidos também aprendem que os seus maiores tesouros espirituais não estão nas conquistas externas, mas no que Deus realiza dentro de seus corações. Os conflitos e dificuldades familiares tornam-se oportunidades de amadurecimento espiritual, ensinando-lhes o valor da paciência, da mansidão e da fé inabalável. Outro ponto essencial é compreender que os escolhidos não precisam carregar sozinhos o peso dos conflitos. Deus coloca pessoas em suas vidas para trazer apoio, orientação e encorajamento. Muitas vezes, amigos espirituais, líderes religiosos ou membros da igreja, assumem o papel de irmãos e irmãs na fé, ajudando os escolhidos a superar os momentos mais difíceis. Esse senso de comunidade é um presente divino, mostrando que ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Ainda assim, o processo pode ser solitário em muitos momentos. Nem todos ao redor compreenderão o propósito maior que está sendo desenvolvido na vida do escolhido. Isso exige uma confiança absoluta em Deus e a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece incerto ou injusto. Jesus, o maior exemplo de todos os escolhidos, enfrentou incompreensão e rejeição até mesmo de sua própria família, mas permaneceu firme em sua missão porque sabia que o seu propósito era maior do que as dores do momento. No final, os frutos da perseverança dos escolhidos vão além de suas próprias vidas. Eles deixam um legado de fé, amor e transformação para suas famílias e para todos que testemunham sua caminhada. Mesmo aqueles que um dia foram opositores podem ser tocados pela obra de Deus e se renderem à força do amor e da graça. Por isso, nunca desista. Cada desafio é uma etapa do plano divino para fazer de você não apenas alguém que supera obstáculos, mas também uma fonte de luz e esperança para os outros. Sua história tem o poder de inspirar, transformar e glorificar aquele que o escolheu. E lembre-se,
Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E essa promessa de Filipenses 1:6 nos lembra que, independentemente das lutas que enfrentamos, Deus não nos abandona no meio do processo. Ele é um Deus que termina o que começa e usa cada experiência, boa ou dolorosa, para moldar-nos à imagem de Cristo. Esse é o maior propósito da jornada dos escolhidos, não apenas realizar grandes feitos, mas ser transformado no caráter, refletindo o amor, a paciência e a graça do Pai Celestial. Os conflitos dentro da família, por mais difíceis que sejam, são muitas vezes o terreno fértil onde Deus planta sementes de virtudes como humildade, perdão e dependência dele. É nesse ambiente que o orgulho é quebrado, as emoções são testadas e a fé é fortalecida. Essas provações nos lembram que não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais, Efésios 6:12, e que nossa arma mais poderosa é o amor que vem de Deus. É importante também reconhecer que o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes, queremos que os conflitos se resolvam imediatamente, mas Deus trabalha em etapas. Enquanto aguardamos, Ele nos ensina a confiar nele, a depender de sua força e a continuar plantando sementes de paz e reconciliação. Não cabe a nós mudar os corações de nossos familiares, mas podemos ser instrumentos de transformação por meio do exemplo que damos. Além disso, os escolhidos são chamados a orar incessantemente por suas famílias. A oração tem um poder transformador que vai além do que podemos ver. Ao interceder por aqueles que nos feriram, estamos permitindo que Deus opere em suas vidas e, ao mesmo tempo, libertando nossos próprios corações de mágoas e ressentimentos. Como Jesus nos ensinou, devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. Portanto, cada passo dado em fé, cada ato de amor e cada palavra de oração é uma peça do quebra-cabeça que Deus está montando. No tempo certo, as peças se encaixarão, e o propósito maior será revelado. O que hoje parece uma luta sem fim se tornará um testemunho de vitória, e o que hoje causa lágrimas se transformará em uma colheita de alegria. Lembre-se, Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos. E você, como escolhido, faz parte dessa obra redentora. Continue caminhando, confiando e amando, sabendo que aquele que o chamou está ao seu lado e cumprirá tudo o que prometeu. Sua fidelidade será recompensada, e sua história será um reflexo da glória de Deus para o mundo. Essa jornada, apesar de repleta de desafios, traz consigo uma certeza inabalável: nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Cada dor enfrentada e cada lágrima derramada está sendo registrada por Deus, que transforma todas as coisas para o crescimento espiritual dos escolhidos. Conforme o tempo passa, muitas vezes percebemos que as maiores dores que enfrentamos foram, na verdade, as ferramentas que Deus usou para nos lapidar e nos preparar para algo muito maior. Ele transforma a rejeição em resiliência, oposição em maturidade espiritual e conflitos em lições de vida. O sofrimento não é o fim da história, mas o começo de um testemunho que será usado para encorajar outros. Olhando para os exemplos bíblicos, vemos que aqueles que perseveraram em meio a lutas familiares foram grandemente recompensados. José tornou-se governador do Egito, salvando não apenas sua família, mas toda uma nação. Davi, rejeitado por seus próprios irmãos, foi ungido rei de Israel. Até mesmo Jesus, que enfrentou a incredulidade de sua família durante grande parte de sua missão terrena, trouxe salvação não só a eles, mas ao mundo inteiro. Essas histórias nos mostram que o chamado dos escolhidos transcende as barreiras humanas. Embora os conflitos sejam dolorosos, eles são temporários e não podem impedir o cumprimento do plano de Deus. Pelo contrário, muitas vezes eles são os catalisadores que nos empurram para os braços de Deus e nos fortalecem para os desafios maiores que virão. Portanto, continue firme, sabendo que cada passo que você dá em direção ao propósito de Deus está sendo acompanhado por sua presença. Deus é fiel para completar o que começou em sua vida e usará até os momentos mais difíceis para manifestar sua glória. Sua perseverança será recompensada, sua fé será fortalecida, e no tempo certo, você verá a restauração e a reconciliação fluindo, primeiro em sua vida e depois em sua família. Lembre-se de que você não é apenas um escolhido, você é amado, capacitado e sustentado por Deus. Ele está com você em cada batalha e promete nunca abandoná-lo.
E quando você olhar para trás, verá que cada luta foi essencial para mudá-lo na pessoa que ele planejou que você fosse. Alguém forte, cheio de fé e preparado para impactar o mundo ao seu redor.